Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Luiz Carlos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Já estamos aí no ar há alguns meses, há um mês praticamente, produzindo vários episódios e graças a Deus está sendo um ótimo trabalho, com um ótimo resultado. Estamos felizes também com vocês que estão nos seguindo, nos acompanhando nestes estudos. E o nosso objetivo, de fato, é compartilhar conhecimento e fazer crescer a cultura bíblica no nosso país e nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Eu sou o Padre Luiz Carlos, responsável por este podcast, por este episódio, no qual iremos falar da composição, né, da constituição do livro, da parte escrita do livro dos profetas. Nós, nos outros podcasts, falamos do conceito de profecia, o conceito de profeta, como eles surgiram, quais eram as realidades, e hoje nós vamos falar da parte escrita, como é que esses textos proféticos surgiram e foram constituídos ao longo da história, do povo de Deus. Então nós temos praticamente aí duas etapas. Nós temos a etapa oral e a etapa escrita. A etapa oral ela é bem interessante porque de fato ela precede aí essa parte escrita e é uma parte muito longa, onde eles começam anunciando, pregando a palavra de Deus e as profecias, aquilo que Deus ia inspirando na boca desses homens, e eles iam colocando e anunciando para o povo. Eles anunciavam, seja para os reis, ou seja, para os líderes, para sacerdotes, eles pregavam também para os falsos profetas, nos lugares mais diversos possíveis. Nós encontramos profetas pregando nas ruas, nos caminhos, nas praças públicas. Nós encontramos profetas fazendo pregações e anunciando e denunciando, às vezes até dentro da casa dos próprios reis. Então essa dimensão oral ela é muito rica, E o profeta ele não está, no primeiro momento, preocupado em colocar isso por escrito. O profeta não é, às vezes a gente quase que tem uma visão popular, a ideia de que ele está ali sentado numa escrivania escrevendo as profecias, os oráculos. Mas nós sabemos que não é de fato assim. Ele está preocupado em anunciar aquilo que Deus de fato inspirou esses homens. Depois, essa parte escrita, que é a segunda parte, a parte escrita, ela vai ser fruto da preocupação dos discípulos. Se criam escolas proféticas, discípulos desses profetas, que são testemunhos oculares, que ouviram esses profetas falarem e realizarem gestos, porque é bem interessante também essa dimensão onde os profetas eles falam usando todos os gêneros possíveis que a linguagem de então proporcionava, como as parábolas, que foram muito utilizadas pelos profetas, e tanto outros gêneros, o gênero de paralelismo, o gênero de comparação, eram palavras e gêneros literários que eles utilizavam para que a mensagem chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Vejam bem que nós estamos dentro de uma cultura onde já estavam quase que saturados de tantas palavras. Então, eles precisavam fazer uso dos gêneros, os melhores gêneros e instrumentos que a linguagem poderia proporcionar para que chamasse a atenção do ouvinte nas praças públicas. E chegou um momento que não foi mais o suficiente só os gêneros literários, como a poesia, o paralelismo ou a própria parábola, que é um gênero muito forte de comunicação. O próprio Jesus utilizou, porque é um gênero que, de uma certa forma, transmite de maneira imediata a mensagem. Mas chegou um momento que eles sentiram a necessidade de fazer uso de gestos concretos mesmo. Nós temos diversos gestos de profetas que eles realizaram. O próprio Isaías, em um certo momento, ele anda nu, despido nas praças públicas,
com um intento bem preciso sobre essa atitude dele, descalço e nu nas praças. E as pessoas podem ou poderiam pensar que esses profetas eram uma espécie de esquizofrênico, mas na verdade não tinha nada disso. O que tinha era um objetivo de chamar a atenção sobre uma mensagem profética que eles estavam anunciando. Como não lembrar também de Jeremias, né, que ele fica ali tempos, né, Ezequiel vai falar disso, Ezequiel na verdade, que ele vai dormir por bem 40 dias só de um lado. Isso tem uma mensagem profética também. Então esses gestos e as linguagens proféticas que fazem parte dessa dimensão oral é muito interessante a gente analisar. E eles não estão preocupados então em colocar isso por escrito. A escrita ela vai surgir depois. E quando a gente fala nas nossas comunicações, nos nossos estudos introdutórios do discurso desse bloco dos profetas, a gente usa e busca conhecer essas questões para melhor entender a mensagem do texto, né? Então, além dessa questão da linguagem, nós temos aí a questão também visual. E só no segundo momento nós vamos ter essa parte escrita, onde a gente vai sair da parte da pregação, da pregação viva que eles faziam, para uma parte escrita. Essa é uma necessidade que vai surgir em um segundo momento. Se a gente também for analisar, os evangelhos são frutos também e são organizados nessa dinâmica. Primeiro tem a parte oral. O próprio Jesus nunca escreveu nada. Quando ele escreveu na terra, mas não ficou nada escrito. Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os seus discípulos oculares, os seus testemunhos. Uma comunidade depois que sente a necessidade de colocar isso por escrito. Os profetas também não foram diferentes. Mas os profetas, nós temos informações e registros dentro da própria história da interpretação bíblica, onde eles deixaram também alguns fragmentos escritos pelos seus próprios punhos, com as suas próprias mãos. Não foram e não escreveram o livro inteiro, mas deixaram alguns oráculos, deixaram alguns fragmentos que depois foram reescritos, foram, digamos assim, releitos dentro de uma outra realidade e ampliados também. Vejam que se parte de um anúncio, depois a própria arqueologia vai encontrando esses textos e depois eles vão sendo reinterpretados e vão também sendo ampliados até chegar ao formato, à composição atual que nós temos. Então a Bíblia ela não cai do céu fechado ali como a gente pensa ou como nós recebemos hoje. Ela é fruto de um processo, é fruto de uma história que tem por detrás, né? Nós temos aí a parte oral, a parte escrita, ela é bem complexa e é bem interessante a gente estudar essa parte escrita, como surgiu, como foram sendo compostos esses achados desses oráculos, a reinterpretação, as traduções desses textos também depois foram sempre encontrados no aramaico ou no hebraico, depois são traduzidos para o grego. Enfim, essas traduções também deixam aí muitas informações e muitos registros. Um estudioso, digamos assim, perito nessa área, ele consegue perceber aquilo que de fato é escrito pelo próprio autor, pelo próprio profeta, e aquilo que foi escrito, adicionado, nós chamamos de partes adicionantes pelas escolas proféticas. Mas essas partes que foram depois adicionadas e ampliadas, frutos da interpretação das escolas proféticas, não comprometem a estrutura geral do texto, Toda a Sagrada Escritura, como vai dizer São Paulo, ela é inspirada e boa para o ensinamento, para a argumentação, enfim, toda a palavra de Deus ela é inspirada. Mesmo aquela parte escrita que foi adicionada depois, que foram adicionadas depois. Isso é justo que a gente diga para que não venha a levantar-se dúvida sobre essas partes adicionantes, como se fosse ali muito intencionada ou mal intencionada, como alguém às vezes tenta colocar isso quando faz esses estudos ou essas descobertas no processo de formação, de constituição do texto. Então, todo o texto que nós temos hoje é inspirado e nós não temos dúvida. Mas ele tem um processo, sim, tem um processo de composição.
de homens que Deus vai inspirando ao longo da história para que o texto chegue a essa fase final, que é a fase que hoje nós temos, esse resultado final que nós temos, que é as Sagradas Escrituras. Então, vários eventos, várias crises também colaboraram, né, para que o texto ganhasse interpretação e ganhasse também história na sua composição. A queda, por exemplo, do Reino do Norte em 721, 587 são datas específicas que marcam a história do profetismo de Israel, a destruição de Jerusalém, por exemplo. Então, tudo isso vai deixar uma marca também no escrito dos livros proféticos. Os livros proféticos também têm uma coisa bem interessante, que é a estrutura, como eles são organizados. Antes eles eram vistos um bloco só, né? Mas depois foram divididos em 2 blocos, onde nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Depois, com calma, claro que em 10, 15 minutos nós não temos como entrar em todos os detalhes, nos pormenores que os estudos e as pesquisas feitas nos oferecem hoje. Então, aqui o nosso objetivo é dizer, né, em poucas palavras, de maneira clara para você, como esse processo aconteceu. Entrar nos pormenores é também uma missão de você, ouvinte, você que nos acompanha através do nosso canal, dos nossos podcasts, buscar estudar e ver e descobrir. É uma grande aventura e é muito interessante você ir descobrindo como é que aconteceu nos pormenores esse processo da composição do texto, as traduções, os códigos, até chegar até nós. Essa parte oral, que é uma parte muito interessante da parte dos profetas, quem colocou por escrito, quais foram as comunidades, quais foram as escolas que se ocuparam com esses textos, quem foi achando esses oráculos escritos, quais dos profetas de fato deixou alguma coisa escrita, algum oráculo, e como foi que a comunidade foi ampliando. O certo, em poucas palavras, é deixar claro para vocês que os textos proféticos, incluso esse que nós vamos estudar, que esse é o nosso objetivo do nosso projeto, estudar o livro de Daniel, incluso o livro de Daniel, é fruto, sim, de um processo literário, de um processo histórico, e a gente perceber esse processo é muito válido para a gente compreender a mensagem real do profeta e do texto que hoje se encontra nas nossas mãos. Então é isso, e que Deus possa abençoar cada um de vocês e que cada um possa de verdade criar e encontrar um tempo na sua jornada para aprofundar os estudos dentro das Sagradas Escrituras e assim aumentar e ampliar a cultura bíblica no nosso país, na nossa comunidade, nas nossas paróquias. Bons estudos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta, para que possa chegar a mais pessoas. Até o próximo podcast. Deus abençoe a cada um de vocês. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.